Agora nós vamos receber o Dr. Jorge Ferreira Rodrigues, que vai abordar o tema conceito da ortodontia bidimensional. O Dr. Jorge, ele é mestre em ortodontia, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e periodontia. Boa tarde, doutor. Então, pessoal, depois de assistir umas palestras tão magníficas, né, a responsabilidade aqui fica maior ainda. O título, né, da minha palestra, na verdade, é o conceito da ortodontia bidimensional e o impacto na estética facial dos pacientes. O que eu penso nesse momento? Estou muito triste com o rumo que a ortodontia está tomando, porque os ortodontistas esqueceram da face do paciente. Eles estão muito satisfeitos com resultados dentários, né? Então, eu estava pensando, né, de falar aqui, exatamente para chamar a atenção de vocês da importância da estética. Não só do sorriso, é claro que o sorriso é muito importante, né, mas a estética facial também é muito importante. E a doutora Soares, ali, falou agora no almoço, que Adriana Soares, que eu peguei a fase boa da ortodontia. A fase boa da ortodontia agora que é a fase boa da ortodontia. Quando eu começo, a história é o seguinte, vejamos. Isso era um inferno. Eu fui falar, pai, não fala que é um inferno. Não vou falar mais. É muito pior do que um inferno, o quinto dos infernos. Porque isso era difícil demais, gente. Tenta imaginar. Todos os brackets eram iguais, e os dentes, cada dente tem uma inclinação, tem uma espessura, tem uma angulação. Então, para cada dente, a gente tinha que fazer 3 dobras. Imagina como é que isso era difícil. Passaram alguns anos, o professor Andrews apresenta a técnica straight wire. E aí, todos os ortodontistas, inclusive eu, pensamos assim, saímos do vale da sombra da morte, né, e vamos começar a chegar ao paraíso. Na verdade, não chegamos. Nós chegamos a um passo do paraíso, porque o paraíso é você conseguir fazer fechamento sagital, que é o movimento mais difícil que existe em ortodontia. E com slot único, todas as técnicas straight wire fracassaram nesse quesito. Por quê? Para você fazer um fechamento sagital, as técnicas deixam de ser straight wire, porque você passa a torcer o fio na mão. Uma coisa extremamente complicada. O meu paraíso, ele chega com Gianelli. O Gianelli nos traz a técnica bidimensional. O que é a técnica bidimensional? Tem alguém aqui que faz ortodontia? Ah, que bom. Tá certo? Então, o que é a técnica bidimensional? É quando você trabalha com slots diferentes. Todo mundo sabe que. Às vezes, muita gente não sabe o que é um bracket. Para que serve um bracket? Um bracket é um suporte. Mas cada bracket tem um encaixe. Tem o chamado slot. Tem slot 18 e tem o slot 22. Tem técnicos que preferem o slot 18, outros preferem o slot 22, e nós usamos 2 na mesma boca. Seja o slot 18 nos dentes anteriores e o slot 22 nos dentes posteriores. Por que o slot 18 é tudo de bom? Porque você consegue preencher o slot. Por exemplo, eu consigo colocar um fio 18 por 25 no slot 18, mas não consigo colocar um fio 22 por 28 no slot 22, ele vai arrancar o bracket. Então, a gente acaba fazendo muita força. E o conceito da retração é que vai fazer a diferença dos perfis. As pessoas passaram de ficar preocupado com o perfil, passaram a ficar preocupado com o sorriso. E a coisa tem que estar atrelada, a gente não pode romper essa relação de perfil com estética dentária. Então, vejamos. O slot 22 tem alguma coisa de boa, tá certo? Ele ajuda a facilitar o deslizamento. Então, eu queria que entendesse essas pessoas aqui, principalmente quem faz ortodontia, que não existe maneira de você controlar o torque e fazer deslizamento com os slots do mesmo tamanho. Então, a técnica bidimensional, ela veio solucionar esse problema. Infelizmente,
essa técnica ainda é muito pouco utilizada no Brasil. Certo? Porque parece que a coisa aqui nesse país demora um pouquinho a chegar. Estava falando com a professora Adriana que em 1953, o ano que eu nasci, né, estou me vendo aqui o sujeito mais velho aqui dessa turma aqui, o governo americano proibiu fabricar carro com câmbio mecânico. E até hoje no Brasil nós andamos com carro com câmbio mecânico. Isso é um atraso fantástico, né? Então, eu gosto muito disso aqui. Teve um caso desse aqui que eu extraí 4 dentes. Qual foi esse caso? Foi o inferior. Nesse caso, perdão, foi o superior. Inferior não. Por que não inferior? Porque o inferior eu consigo expandir. Por que eu consigo expandir? Porque eu posso expandir. Estava falando, esse tratamento, ele é feito com um fio só. Você não precisa de usar dezenas de fios para fazer um tratamento desse. Um fio apenas, você vai resolver esse problema. Uma prescrição de brackets apenas. Mas por quê? Porque eu tenho um perfil que eu posso expandir. Se expandir esse perfil, se eu expandir os dentes, eu vou melhorar o perfil do paciente. Esse, para mim, é o ponto mais importante. Porque, como eu falei, se você sabe colocar o bracket e sabe usar o fio, hoje nós podemos escolher a força que nós queremos, escolher o fio. Eu quero 80 gramas de força. Esse fio só vai produzir 80 gramas de força. Eu tenho um fio de 100 gramas, eu tenho um fio de 160 gramas, e dependendo da força que eu necessitar, mas essa ferramenta é cara. Não, ela não é cara. O que é caro é o tempo do profissional. A gente diminui o tempo de cadeira, a gente consegue fazer coisas muito importantes. Então, eu tenho um paciente cujo resultado do perfil dele ficou melhor com a expansão. Certo? Agora eu vou mostrar um paciente, né, que eu extraí 4 dentes. Por que eu extraí 4 dentes? Porque eu precisava melhorar o perfil. Esse é o ponto que nós temos que trabalhar. O resultado está normal, os dentes estão alinhados. Mas qual que é o impacto estético de 4 extrações? Aí essa paciente. Depois que eu extraio 4 dentes dessa paciente, eu consigo melhorar o perfil. Simples assim. Agora você pode perguntar para essa paciente, você trocaria 4 premolares nesse novo perfil? E parece que o dentista ficou maluco, tá certo? Que ele não quer mais extrair dente. A ortodontia moderna não se extrai mais dente. Isso não é moda. Tá certo? Não é calça rasgada, isso não é nada. Isso é a realidade da ortodontia. Você tem que aprender a fazer caso com extração, senão você não será um ortodontista completo. Veja bem, quando eu comecei, eu tenho que admitir que eu extraía 80% dos meus pacientes. E hoje, menos de 20%. O que mudou? A ortodontia evoluiu muito pouco em relação ao paciente que mudou. Porque aquele paciente que não tinha nada, tinha pequenas giroversões, pequenos apinhamentos, graças a Deus, passaram a procurar os nossos consultórios. E aí nós vamos resolver 70%, 80% dos pacientes e vamos ficar devendo os 20%. E vamos tentar convencê-los que eles biprotus são mais bonitos. Eu, sinceramente, não acho. Né? Então, pergunta para essa menina, né? A gente estava discutindo problema de imagem aí, de direito de imagem, certo? Essa menina foi tratada aqui na São Leopoldo de BH, eu coordeno a São Leopoldo aqui em BH há mais de 20 anos, tenho a minha escola em Moriaé e também coordeno o pós-suprema da Universidade de Juiz de Fora. Olha a história. Primeiro, eu pergunto ao aluno, qual a classificação desse paciente de maloclusão? Todo mundo respeita. É 2, é 1. Esse paciente é classe 1. O paciente não é a classe 2. Então, o que eu tenho que fazer quando o paciente desse chega no meu consultório? Vou tentar segurar aquele molar na posição e vou esperar a troca. Eu não preciso ficar mais 6, 8 meses com o paciente esperando a troca de dente. Eu espero a troca de dente acontecer. E aí, depois, eu coloco nessa posição que está aí. 3, 4 meses de aparelho, isso já está alinhado. Aí eu chamo a mãe e falo com a mãe. Eu sou contador de história, né?
eu acho que o professor tem que contar a história. Aí, falo com a mãe, agora chegou a hora de extrair 4 dentes. Ela falou, o senhor é louco? Eu falei, não, está aqui o programa, o planejamento, tem que ter tudo muito bem assinado. A senhora tem que... Nós combinamos que eu ia extrair 4 dentes da filha da senhora, mas você não vai. Não. Ela falou, me dá um tempo para pensar. No outro dia ela voltou, de uma forma até muito grosseira, falou, procurei 6 colegas seus. Bacana. Todos falaram que o senhor é doido. Meu Deus do céu, será que eu sou tão doido assim? Isso tem um efeito Dunning-Kruger. Não sei quem conhece o efeito Dunning-Kruger. São 2 psiquiatras americanos que fizeram um tratamento sobre várias profissões. Quanto menos a pessoa sabe sobre um assunto, mais ele se julga capaz de opinar, de fazer opinião, né? De emitir opinião. Então tá bom, a senhora vai embora, assina aqui, a senhora pediu para tirar o aparelho, está tudo bom, um abraço, e seja o que Deus quiser. Foi nesse momento que eu pedi para extrair os 4 dentes. Aí terminou o tratamento assim. Falei para a mãe, olha, não está legal. A senhora insiste que não quer extrair os dentes, insisto. Minha filha é linda. Natural que toda mãe acha o filho lindo, né? Pelo amor de Deus. Mas não estava. Ela não consegue fechar a boca. Aí o que acontece? 8 anos depois ela volta. Já de aparelho. 8 anos depois. Gente, fala perto da criança, olha, eu acho que deve fazer 4 extrações. Aí eu pergunto, por que você não voltou aqui? Porque eu estou com vergonha da grosseria da minha mãe. Aí fui no outro dentista e falou que o máximo que podia fazer para mim era isso que está aqui. Eu voltei. O senhor prometeu para minha mãe que o sorriso, meu perfil, iria ficar mais bonito. Eu trabalhei muito, gente, nessa luta, né? Esse foi o meu paciente 4704. Tá certo? Eu cheguei a 6.410 antes da pandemia. Depois a gente saiu. E agora? Ficou mais bonito? Não que eu seja contra a harmonização orofacial, mas nós temos a nossa capacidade de produzir harmonização orofacial. E nós estamos abrindo mão disso em decorrência, desculpe, mas às vezes da incompetência. A ortodontia, ela precisa de uma boa ferramenta e precisa de um bom conhecimento. Ela despreza, ela não precisa de coragem. Coragem é um perigo. Você precisa de conhecimento. Conhecimento vai te dar coragem. Sem conhecimento, a coragem vai ser uma tragédia, quanto a gente costuma assistir todos os dias aqui, né? Então, veja bem. Esse caso quem fez foi a minha filha. Minha filha gosta de produzir os pacientes, para fazer as fotos finais. Mas eu penso que ela ficou bem mais bonita depois que extraiu os 4 premolares, né? Então, a técnica do Gianelli, ele promete que você nunca vai piorar o perfil do paciente se você usar a filosofia do Gianelli. Então, a técnica do Gianelli, eu fui adaptando algumas coisas. E eu criei a minha própria prescrição de Brecht. O que eu falo aqui? Eu prometo que, mesmo em caso de extração, você nunca vai ter que fazer uma dobra de compensação se você usar slot diferente. Essa é a promessa e a gente cumpre. Vamos verificar. Gianelli está aqui. Sabe? Uma semana antes de morrer. Esse meu amigo, foi assistente dele durante 20 anos, trouxe ele agora num congresso que eu fiz em Muriaé, e a primeira técnica bidimensional, ela foi publicada no ano 2000. A técnica bidimensional, gente, não é usar slot diferente. A técnica bidimensional é seguir a cabeça do mestre. Certo? Você nunca vai piorar o perfil do paciente. Slot diferente, a gente já usa muito tempo antes. Eu terminei um caso que eu vou mostrar aqui, em 1900, esse caso eu comecei, terminei ele em 1992, com um slot diferente. Mas eu não conhecia a técnica bidimensional. A técnica bidimensional ela só chega na minha cabeça no ano 2000. Certo? Então, veja bem. Bom resultado, 4 extrações. Eu sempre digo para os meus alunos, se você tirar 4 dentes de um paciente que não tem apinhamento, fechar todos os espaços,
pode passar lá na secretaria que eu vou assinar seu diploma de especialista. Você fez tudo que é difícil em ortodontia, que é fazer um caso com 4 extrações. Vejo ele 10 anos depois, vejo ele 20 anos depois, quando ele leva a esposa para eu tratar, e quando ele leva a filha para eu tratar, já é o meu filho que está atendendo. 30 anos depois. E eu não gosto desse resultado. Por que eu não gosto desse resultado? Porque eu retraí demais. Fiz aquilo que meu professor falava. Vai tratar um paciente biprotuso, tira o pré, retrai o canino até encostar no pré, depois você faz uma retração do incisivo, vai para a arcada superior. Não façam isso, porque você vai piorar o perfil do paciente. Então, a técnica bidimensional já é a filosofia, eu já uso nessa paciente que está aqui. Vamos ver como é que é a filosofia. Você tem que retrair o suficiente para você melhorar o perfil. O que sobra, vai ter que mesializar e não retrair o tempo inteiro. Então está aqui a nossa ideia, né, de fazer ancoragem posterior para retrair e fazer ancoragem anterior para mesializar. Então o slot 18 na frente, ele trava o fio. E aí você mesializa o dente posterior. E aí você fecha o espaço. Essa menina, por exemplo, que é o meu xodó. Toda vez que eu vou fazer um congresso, eu levo que é o que eu gosto mais, né? A que me choca mais o resultado dela. Você extraiu 4 dentes dela, você é realmente louco. Vamos ver? Tá? Então, olha o perfil. Ela queixa do perfil. Ela não queixa do perfil, ela chega para mim e fala, meu dente está torto. Eu falei, você está satisfeita com o perfil? Não. Você consegue mudar isso? Eu falei, consigo. E a mãe só vai arrancar 4 dentes da paciente. Se a senhora deixar, eu vou tirar os 4 dentes. E o perfil dela vai mudar. E aí, como é que é a filosofia do Gianelli? Retrai o que você precisa, observe o lábio. Na hora que você puxou o lábio inferior, você sabe até onde tem que puxar o superior. Agora a gente já está mesializando, olha aqui. Você está fazendo um movimento para mesial, porque o averjete que eu precisava eu já criei. Aí quando eu acabo de fechar o averjete, eu vou mesializar os dentes. E aí qual que é o resultado? Isso aqui é o resultado do ortodontista. Quando ele está feliz com esse resultado, parece que ele está no paraíso. E eu chego no paraíso com esse resultado. E aí eu moro numa cidade pequena, né? Um dia uma mulher bateu nas minhas costas, lembra de mim? Não. Olha só, isso mudou a vida da minha filha. A minha filha passou a se gostar mais, a minha filha passou a sair, a minha filha ficou feliz. E mesmo que eu tivesse feito só uma pessoa feliz nesse mundo, eu já estaria feliz com esse resultado que está aqui. Veja bem, olha o impacto estético. Às vezes a pessoa faz uma crítica assim, meio... Tinha um cara na primeira fila, lá em Macaé, falou assim, mas você vai ver quando ela tiver com 60 anos de idade, isso aqui dela vai murchar. Ah, que legal. Mas ela precisa ser bonita e agora. Tá certo? Agora que ela tem que ficar bonita, não é daqui a 60 anos, não, porque 60 anos não vai ter ninguém correndo atrás dela, não, amigo. A situação, a felicidade é agora que nós temos que ser felizes. Olha o impacto estético dessa paciente. Será que vale tirar 4 premolares para mudar o perfil dessa maneira? Agora, para fazer isso, tem que ser ortodontista. Uma vez eu fazia um curso de Straight Wire na Espanha, e era dia 19 de março. Por que você lembra de 19 de março? Eu faço aniversário dia 20, eu estava lá na Espanha fazendo curso, e é dia de São José, e observei que todos os ortodontistas da Espanha colocavam aparelho, todos eram ortodontistas. Cheguei no Centro Europeu de Ortodontia e perguntei para o maestro, todo mundo aqui faz ortodontia? Ele falou, todo mundo faz. Mas todo mundo é especialista? Ele falou, não, você não entendeu nada. Aqui na Espanha, ortodontista é quem trata casos com extração. O especialista nós formamos para tratar caso com extração. Tá bom, eu já estou nesse caminho, né? Há algum tempo.
Será que você gostou do final desse paciente? Meu filho gosta muito de usar esse caso aí para poder dar aula de análise facial. Né? O impacto facial que esse paciente tem após extração de 4 premolares. Né? Então, primeiramente, eu não vim aqui ensinar nada a ninguém de ortodontia. Eu esperava ter muito estudante por aqui, e, na verdade, o que eu quero te dizer para o pessoal é o que a ortodontia pode fazer pelos nossos pacientes. Ensinar ortodontia, eu demoro, às vezes, 36 meses e não consigo ensinar todo mundo. Essa é a realidade. A gente não pode fugir. A gente não consegue 100% de sucesso com os nossos alunos. Mas quando você consegue 1 aluno, 2 alunos, dentro de um grupo bom, você vê que o defeito está nos outros. Eu não vou ficar sem dormir por conta disso. Esse é um caso que todo mundo falou que ele é cirúrgico. Por que cirúrgico? Tira 2 premolares superiores, controla o torque, faz o fechamento. Esse caso eu apresentei uma vez, uns 15 anos atrás, num congresso lá no Peru, tinha um militar ali, meu amigo Pedro sentado ali, falou, esse não é o mesmo sujeito. Eu falei, é o mesmo sujeito. Você pode estar certo que é o mesmo sujeito. O problema da ortodontia não é esse, você corrigir as biprotusões. O problema é você criar a biprotusão. Esse é o ponto. Aí depois você acha que um trabalho está simples, que o trabalho é fácil de fazer, e coloca aparelho, e aqui está bom? Aparentemente sim, alguns efeitos, colagem de breque, que é facilmente resolvida, mas a mãe me procura, fala assim, meu filho ficou mais feio depois que colocou o aparelho. Eu falei, a coisa está feia realmente, porque quando a mãe chega a achar o filho feio, as coisas estão feias mesmo. Eu digo para a mãe assim, eu vou tratar do seu filho, eu vou extrair 4 dentes dele, vai melhorar esse perfil. Ela falou, mas já tem 5 anos de tratamento. O que eu posso fazer? Gente, isso desmoraliza a nossa classe. Você gastar 5 anos roubando do paciente, trocando borrachinha. Eu falei, eu faço num 1 ano e meio. Se você tivesse vindo aqui, há 3 anos e meio já estava pronto. Ah, mas você cobra muito caro. Eu falei, cara, cobra quem gasta 5 anos e não resolve o problema. Esse é um ponto que nós temos que chamar da nossa profissão. Olha o menino, como é que ficou. E agora, depois de 4 extrações, nós produzimos esse perfil. Esse é um outro caso de iatrogenia. Quando um paciente desse chega para mim, presta atenção, eu não vou pedir para ir atrás da documentação anterior, isso é uma bobagem, eu vou tratar a partir de agora, não vou criar problema para o colega. Você quer tratar comigo? Quero. Tá bom. Vou tirar o seu aparelho, vou fazer uma nova documentação, e ela fala para mim, eu fechava a boca antes de colocar o aparelho. E hoje, eu não fecho mais. Aí, a história, o resultado de um perfil harmônico, bonito, que satisfaz o paciente. E sem extrair 4 dentes, gente, você não vai conseguir isso. A minha palestra vai ser curta, não vou gastar o tempo todo, entende? Porque eu não vim aqui ensinar ortodontia, estou mostrando o que a ortodontia pode fazer pelos nossos pacientes. Agora eu estou diante de uma paciente que eu não preciso melhorar o perfil dela, mas eu também não posso piorar o perfil dela. E ela não quer usar aparelho. Aí nós temos os alinhadores. Certo? Agora nós vamos pegar essa paciente e olha, alteração do plano oclusal, que é coisa muito difícil de resolver com um aparelho fixo. A gente vai resolver isso tranquilamente com o aparelho removível, com um alinhador. Está aí o caso. Eu não posso piorar o perfil, mas eu não vou expandir. Agora eu tenho a opção de fazer uma expansão lateral. Você só consegue com um alinhador? Não, eu consigo. Também com brackets, com fios especiais, eu consigo expandir lateralmente. Tá? Para quem sabe fazer, para quem é ortodontista, eu tenho um torque negativo no incisivo inferior, eu coloco um fio 16/22 para começar o tratamento. E o dente não vestibulariza. Ele expande lateralmente. A mesma coisa a gente pode fazer com o aparelho
transparente, né? As placas. E aí nós vamos ver se a gente consegue melhorar esse quadro que está aí. Olha a alteração do plano oclusal. Agora, tudo que for simulado aí vai ter que acontecer lá no final. Vamos ver se isso vai acontecer, porque no computador é fácil, né? Olha a quantidade de expansão que ocorreu, tanto no superior, quanto no inferior, quanto no superior. Vamos verificar aqui. Os attachments colocados, a simulação da expansão. Depois é confeccionar as placas. Olha que a expansão anterior praticamente não existiu. A expansão lateral foi muito significativa. Os EPR que precisam ser feitos são rigorosamente calculados. No alinhador 10, a situação já estava assim. No alinhador 24, nós já tínhamos alinhado todos os dentes. O alinhador 24 significa 12 meses de tratamento. Com 2 conjuntos de placas por mês. Tá? Esse resultado está ao alcance de qualquer um, tá, professor? Eu só não acho que está ao alcance de qualquer um ortodontista. Que tá, o problema é que tem gente querendo fazer alinhador sem noções ou sem uma noção do que seja ortodontia. Nós, lá em Muriaé, só fazemos planejamentos para ortodontistas. Tá certo? Nós temos a central de planejamento em Muriaé, onde nós fazemos, em média, 2.500 planejamentos mês. Tá certo? A Indioline, que é a grande concorrente da Invisalign, o único laboratório, que é uma chinesa, o único laboratório que eles têm fora da China, está em Muriaé. Certo? A gente comanda esse laboratório, na verdade é meu filho, porque eu sou uma geração baby boomer, né? Aquele sujeito que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, que não sabe lidar muito com o computador. Mas a gente tem uma estrutura, temos uma escola, coordenamos a pós-graduação. O alinhador 24, olha a expansão que ocorreu. Vamos observar uma finalização, onde precisa, às vezes, usar elásticos. O resultado final. Foram 12. 24. 24. Significou 12 meses de tratamento. Tá bom? Eu não acho grande vantagem hoje você demorar 5 anos para tratar um paciente, porque você está cobrando dele por mês. Em 1991, eu fui para os Estados Unidos, o dentista me perguntou, fui fazer um curso, ele perguntou, quanto você cobra por mês? Eu falei, eu cobro X. E falei com ele em dólar, $40 por mês, né? Calculando naquela época da inflação, que a gente cobrava bem salário. Ele falou assim, mas até quando? Até acabar o tratamento. E ele falou comigo, isso é honesto? Eu voltei para casa e mudei tudo. Hoje eu trabalho com preço fechado. Eu olho para o paciente, eu vou te cobrar X, eu dividir em 10 vezes para você. Se eu acho que o tratamento vai demorar muito, eu vou dividir em 12 vezes, em 24 vezes, mas eu não cobro manutenção. Isso é uma desmoralização para a nossa carreira. Quando eu vejo o ortodontista fazer, o cara chega e fala, quanto você cobra de manutenção? Fazer um tratamento. Certo? Quanto você cobra para fazer um tratamento, a gente vai calcular quanto tempo que a gente vai gastar nesse tratamento. É claro que um tratamento com 4 extrações normalmente demora mais tempo do que um tratamento sem nenhuma extração. Eu acho que esse resultado, alteração do plano oclusal, corredor bucal, queria que a pessoa entendesse, eu pedia para mandar isso aqui por e-mail. Eu falei, gente, isso é direito autoral.
As pessoas pegam isso e usam. Eu assisti isso em Juiz de Fora, quando tinha um indivíduo apresentando um caso clínico, e levantou uma pessoa e falou assim, esse caso clínico fui eu que tratei. Aí fechou o tempo, né? Acaba-se o congresso, acaba-se o evento, acaba-se tudo. Então, tem pessoas hoje especialistas em roubar a imagem. E essas imagens nos pertencem, elas não pertencem a ninguém. Um colega, uma vez, falou, você podia me emprestar um caso? Tá certo? Para eu apresentar num congresso? Eu falei, cara, você parece que está pedindo a minha mulher emprestada. Tá certo? Isso não faz sentido nenhum. Eu trabalho anos num caso, agora eu vou te emprestar. Tá certo? E já fiz isso. Um colega agora, recentemente, no SPO, mostrou um caso meu. Eu falei, esse caso do Dr. Jorge, tem esse caso dessa menina bonita, tá certo? Ele foi falar de alinhadores, e para falar que não tudo se resolve com alinhadores, e que tem situação que você tem que usar bracket, ele mostrou o meu caso. Então, hoje, a gente, nesse desenvolvimento todo que eu fui fazendo ao longo desses quase 40 anos de ortodontia, eu peguei a técnica bidimensional e comecei a mudar alguma coisa que eu achava que enquadrava melhor num padrão brasileiro, num padrão mais afrodescendente, e criei a minha própria prescrição de brackets. Hoje tem 2 fabricantes de brackets no Brasil, que é a Ditec e a Morelli. A Morelli é a segunda maior, e a minha prescrição de bracket é a mais vendida do Brasil pela Ditec. É sinal que a gente já conseguiu plantar essa ideia, tá certo? Que a técnica bidimensional é o straight-wire de terceira geração. Só existe uma maneira de você pegar um caso e tratar até o fim com o mesmo tipo de bracket, é quando o slot é diferente. Se o slot for único, você não consegue, vai ter que dar torque na mão. E torque na mão, eu sei que é uma tarefa impossível para um ser humano normal, apesar de que os professores sempre falam, você não sabe fazer, faz para eu ver, professor. Não, agora eu estou com pressa. Então tá bom. Tá? É difícil fazer. Colar bracket, gente, é difícil demais. Tem muita gente que acha que colar bracket é uma das coisas mais difíceis. Eu sempre falo com meus alunos, você colou o aparelho, colou, daqui a 3 meses não teve que tocar nenhum bracket, você fica achando que você colou certo, para com isso. Você não está conseguindo enxergar o erro. Tá certo? Quando você enxerga o erro, você vai num tratamento, que você completa 1 ano e meio, 2 anos de tratamento, você troca uns 30 brackets, porque você vai ver detalhes. Quando eu começo a fazer ortodontia, você tinha que ser um bom dobrador de arame. Não é? Hoje eu tenho que ser um bom colador de bracket, usar a tecnologia, usar os fios termoativados, usar os brackets pré-ajustados, que a gente vai conseguir ter um bom resultado. Muriaé, apesar de eu coordenar aqui, o Pedro lembra disso, a gente lá na São Leopoldo, né? Estou aqui até hoje, ainda estou aqui, tá? Ainda estou aqui. Coordeno a pós-graduação da Suprema e Juiz de Fora, mas o meu quartel-general, o nosso quartel-general está em Muriaé. Ou seja, ali nós fazemos todos os planejamentos, e agora, graças ao Trump, nós vamos ter que dobrar a nossa produção de, não de alinhadores, de planejamento para os Estados Unidos. Porque a China agora quer usar uma empresa brasileira para enviar os trabalhos da Índia. Tá certo? Que a segunda, o grande concorrente da Invisalign é a Índia. Obrigado. E já estava dentro do meu plano mesmo terminar aqui. Só que a minha cidade, Muriaé, o meu rio, Muriaé, entendeu? Do lado de lá, para quem não sabe, Muriaé é Minas Gerais, entende? Do lado de lá já não come frango com quiabo, tá certo? Já não gosta de pão de queijo, tá? Mas Muriaé é Minas, tá certo? E nós fazemos a nossa escola de especialização, situa-se nesse prédio, onde também tem o nosso central de planejamento. Aqui está meu filho, atualmente nós temos 150 funcionários, tá certo? Para trabalhar com isso aí. Muriaé é o nome do rio, por isso que outrora essa cidade chamava São Paulo, né, no romance do Bernardo Guimarães, a escrava Isaura, né? Ela foge de Campo dos Goitacazes e no dia seguinte ela já se esconde em São Paulo, né? As pessoas não entendem bem. São Paulo é a nossa Muriaé. E eu queria terminar assim, queria
queria que tivesse muito jovem aqui, entendeu? Tivesse muito estudante de odontologia, porque isso, para mim, é muito impactante. Aqui estão meus 3 filhos. O Ernesto, que é o chefe desse serviço todo, em Muriaé. A Clarice, que está vindo embora agora da Universidade do Sul da Califórnia, ela está fazendo um curso lá. A Isadora, pequenininha aqui, que é médica, oftalmologista, né? Até brinquei com ela, você é igual dentista mesmo, tu termina com isso, é igual dentista, você não sabe nada de medicina. Mas eu queria dizer para os jovens o seguinte, para você sair dessa escravidão que a gente está vivendo hoje, para a terra prometida, tem um deserto de 40 anos para ser atravessado. Não procure atalho, não. Nós vamos ter que atravessar o deserto. São 40 anos de caminhada. Hoje eu estou na terra prometida. Tá certo? Ninguém vai, nem que o Garrocho me chame aqui e fala assim, vem, se for aniversário do Pedro, se for balé da Maria, se for audição de piano da Helena, eu não vou estar aqui. Eu agora cheguei na minha terra prometida. Eu gostaria que todos vocês, jovens, entendam, por favor, se me desse a oportunidade hoje de escolher uma profissão, eu seria dentista de novo. Eu adoro isso. Muito obrigado, gente. Agradecemos ao Dr. Jorge Rodrigues pela sua palestra, entregamos o certificado em agradecimento à sua participação no evento.